E aí, pessoal, tudo jóia? No vídeo anterior a gente fez uma movimentação 2,5D do personagem no ambiente 3D, né? Configuração do cenário, indo para frente, para trás, para o lado, para o outro, sprint, pulo, pulo duplo, né? Foi isso que a gente fez. Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente quer mudar a câmera agora e fazer uma movimentação em terceira pessoa, no ambiente 3D, né? Então, a ideia é rotacionar a câmera principal ao redor do personagem. E no momento que a gente define uma posição, ele anda para frente, o personagem ele vai na direção do sentido que a câmera está apontando, tá? Então, a gente conseguiria movimentar ele, consegue movimentar ele no ambiente 3D, né, na visão de terceira pessoa. Legal? Isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Vamos lá? Bem, pessoal, então essa é a nossa cena, como a gente parou, né? A câmera, ela tá posicionada numa posição 2,5D, filha do jogador. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar a câmera daqui, voltar ela aqui para cima, tá? Para não ficar atrelada ao jogador. A posição dela não ficar dependente nesse momento do jogador, porque a gente vai fazer isso via script, tá? E o que a gente quer, na verdade, é que ela acompanhe o jogador, agora numa visão em terceira pessoa, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Eu vou só posicionar aqui para mostrar o que a gente vai querer fazer com via script, né? Então a ideia é que ela fique mais ou menos assim, tá? Acompanhe, conforme o jogador ande, ela acompanhe o posicionamento do jogador, dado uma distância aqui, né? No eixo X do jogador. Tá legal? E depois a gente vai fazer um movimento de rotação conforme o mouse. Quando a gente coloca o mouse para a direita, a câmera ela vai rotacionar, né? Nesse sentido, para cá, e para a esquerda rotacionar para cá. Mas na verdade, assim, com o eixo no jogador, né? Em torno do jogador, para a direita e para a esquerda. Tá legal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, clicar com o botão direito aqui na pasta Scripts. Vamos criar o script da câmera. Então, Create, C# Script, Câmera Controller. E vamos abrir aqui o nosso script da câmera. Legal? Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom. Então, o que a gente vai precisar fazer, né? Então, a primeira coisa, a câmera ela vai depender da posição do jogador. A posição do jogador, ele é um componente transform. Então, vamos declarar aqui, ó, public transform, player transform, que é o componente transform do jogador. E a câmera vai estar sempre posicionada em relação a ele a uma distância. Vamos declarar essa distância também público para a gente poder configurar. Então, public float distance. Vou deixar um valor de 10f inicialmente aqui, uma distância inicial de 10. E aí aqui no start, a gente vai querer sempre que a câmera, né, o sentido para frente, o forward, o Z da câmera, aponte no mesmo sentido forward do jogador, né? Então ela fica apontando sempre para frente do jogador. Então a gente vai colocar aqui, ó, transform, que é o transform da câmera, ponto forward. Opa, então, transform.forward recebe player transform.forward. Então, o sentido forward, né? Z positivo da câmera vai ser o mesmo Z positivo do jogador. E a gente está definindo isso aqui no start, que é chamado logo no início do jogo, tá bom? Agora, vamos definir uma distância em relação, né, à posição da câmera, uma distância em relação ao do jogador. Isso vai ter que ficar sempre sendo atualizado, porque conforme o jogador anda, a câmera também vai ter que estar andando. Então a gente vai fazer isso no update. Então, como que a gente faz isso? Transform.position. Então a posição da câmera vai ser o quê? A posição do jogador, player transform.position mais uma distância. Só que essa distância, ela é é, no eixo Z, né? A gente quer que a câmera fique um pouco para trás do jogador a uma certa distância. Então a gente vai somar aqui na posição do jogador vai considerar essa distância. Só que a distância em si é um valor numérico, que a gente quer só mudar no eixo Z. Então o que a gente faz? A gente vai criar um vetor aqui, new vector. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte, ó, até para ficar
um pouco mais didático. A gente vai chamar um vector tree. Aqui chama offset, né? Uma distância para trás é offset distance. Vai ser o quê? New vector tree 0.0 ponto menos distance. Tá? Então, essa é uma distância em relação ao jogador no eixo Z. Por isso que a gente está colocando só aqui. Aí a gente coloca soma, né? Então, a posição da câmera vai ser a posição do jogador mais esse offset, mais essa distância. Vamos salvar, voltar aqui na Unity. Ele vai carregar os nossos scripts. Vamos jogar o script da câmera na câmera. Adicionar esse componente aqui, tá? Ó, ele precisa ter a configuração do player transform. Então a gente pega o player e coloca aqui. Vamos dar o play. O que acontece? Então, ó, pessoal, vou pegar aqui na cena. Opa. Tá indo para frente, para trás. Deixa eu mudar aqui a configuração para ficar um pouco mais fácil de ver. Ó, ele vai para frente, a câmera está seguindo. Vai para trás, a câmera está seguindo também. Só que ela está ficando na mesma linha do jogador. O que a gente quer é que ela fique ligeiramente rotacionada, né? A gente quer que ela fique aqui, ó, nessa posição, idealmente apontando para baixo, né? Então assim, ó. Então apontando aqui na direção do jogador para uma visão terceira pessoa, tá? Então para isso a gente vai precisar rotacionar a câmera. Então a gente vai precisar ter uma rotação em torno da câmera, né? Apontando para o jogador. Então vamos abrir de novo o nosso script da câmera controller. No nosso script, a gente vai declarar aqui um public float hot x, porque a gente quer fazer essa rotação em torno do eixo x. Vamos declarar aqui um valor inicial 20. A gente pode alterar ele. Só para deixar claro por que é em torno do eixo x, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o eixo x vermelhinho, o eixo z azul, o eixo y verde. A gente quer que a câmera rotacione aqui, ó, em torno do eixo x, que a gente verifica dessa forma. Aqui é em torno do eixo x, então por isso que aqui está vermelhinho. Então, a rotação em torno do eixo x faz esse movimento, a rotação em torno do z faz esse movimento, e a rotação em torno do y faz esse movimento. Então, o y a gente vai querer que aconteça quando o mouse movimenta para a direita, o y também rotaciona, para a esquerda ele rotaciona. Mas o eixo da rotação tem que ser o jogador. Tem que ser em relação ao jogador. Agora, o X não. O X é em relação à câmera. E ele tem que ficar levemente inclinado para dar essa visão em terceira pessoa, tá? Por isso que a gente quer que rotacione o eixo X. E a gente vai pôr aqui hot X como o valor inicial. Agora, como que a gente representa a rotação na Unity? Rotação, ela acontece num tipo de variável chamado quaternio. Quaternio, tá? Então, isso vem da matemática, né? É um conceito um pouco difícil de compreender, assim, não é tão intuitivo quando a gente pensa em graus, tal. Mas o importante é entender que quaternio, ele representa uma rotação em torno de algum eixo. Então, vamos definir aqui um new rotation, essa variável, que é a nova rotação, do tipo quaternio, ela vai ser a rotação que a gente precisa aplicar na câmera, tá? Então, inicialmente, esse new rotation, o que que ele vai ser? Ele vai ser uma rotação em torno do eixo X para deixar ele inclinado. Tá? Para a gente definir essa rotação, a gente não consegue colocar o quaterno puro. Então, a gente precisa usar, a gente até consegue, mas vai de uma lógica complexa. O jeito mais fácil de fazer isso é usando uma função do quaterno que chama Euler. Esse Euler, a função Euler, ele vai pegar a rotação em graus em torno dos eixos e transformar no formato quaterno. Então, graus a gente está mais ou menos acostumado, tá? Então, vamos pensar que a gente quer rodar 20 graus em torno do eixo x. Então, a gente passa aqui no primeiro parâmetro o valor que a gente quer, que é o hot x. Em y, por enquanto, a gente não quer nada.
Em Z, a gente também não quer que rotacione nada, a gente quer que só rotacione o eixo X. Então aqui, ó, o primeiro parâmetro é o eixo X, o segundo é o Y, o segundo é o Z. Então a gente está definindo uma rotação de aproximadamente 20 graus em torno do eixo X. E estamos gravando isso, esse resultado, né, que é o quaterno, na variável new rotation. Agora a gente precisa aplicar isso na nossa câmera. Então, assim como tem o transform.position, a gente tem o transform.rotation. E a gente vai chamar isso de new rotation, tá? A nova rotação da câmera. Então, ó, aqui está o nosso transform. O transform tem position, rotation e scale. A gente está mudando position, agora a gente está mudando o rotation, a rotação. Vamos dar o play e ver o que acontece. Olha lá. Então vamos chamar aqui o jogador e... Cadê o jogador? Não, desculpa. A câmera. E a gente pode aumentar essa rotação ou diminuir essa rotação, tá? Aumentar a câmera, diminuir a distância da câmera e diminuir a distância da rotação. Tá legal? Então, o que tá um ponto também importante é que a gente precisa trazer ele um pouquinho para cima no eixo Y aqui, né? Mas a gente vai fazer isso em relação ao jogador para fazer a movimentação em torno do jogador, tá legal? Então, pessoal, aqui na verdade, o que está acontecendo é que ele está rotacionando, está ficando estranho, né? Ele está sempre na linha do jogador, ele está rotacionando em torno do próprio eixo da câmera. E o que a gente quer, na verdade, é que assim como o eixo Y, o eixo X, ele rotacione em torno do jogador, né? Então, o jogador vai ser sempre o ponto de referência e a câmera rotaciona no X, assim, em torno do jogador. E rotaciona no Y também em torno do jogador. De ambas as formas, ele precisa rotacionar em torno do jogador, tá legal? Então vamos corrigir isso, que é o que está dando esse efeito que está estranho, né? Deixando ele sempre na mesma linha do jogador. E se a gente aumenta o X, ó, diminui o X, ele mira lá para cima no céu e abaixa o X, aumenta o X, rotaciona ele para baixo aqui, mirando no chão. Tá legal? Então como que a gente corrige isso? Vamos abrir o script. Então aqui a gente simplesmente está rotacionando em torno do próprio eixo da câmera, né? Então, a gente quer, na verdade, aplicar isso no jogador. Então, vamos trazer essa rotação aqui para cima, em torno do eixo do jogador, da posição do jogador. Como que a gente faz, como que a gente coloca isso, né, o ponto de referência, no player? Então, a gente vai depender da posição do jogador aqui. Então, a gente vai fazer, né, o player, a posição da câmera vai ser a posição do jogador, mais essa distância, porém, nessa distância a gente rotaciona um valor aqui, que é o valor que a gente está definindo em x, do new rotation. Para fazer isso, a gente não pode simplesmente somar. Como é rotação, o ângulo a gente multiplica. Então a gente faz aqui, ó, new rotation vezes esse offset distance. Então a gente está pegando aqui a posição do jogador como referência e somando, né, numa rotação vezes essa distância, tá? Para ele poder dar para ele poder sempre, para a posição da câmera, tá dado um offset e também uma rotação ao mesmo tempo, que é referente a esse valor que a gente está definindo aqui em x, tá? Então vamos dar o play, deixa eu autossalvar aqui. Vamos esperar ele recarregar o script. Ó, já até arrumou lá, ó. Então percebam como que a câmera fica. Pronto. Então, agora a gente rotaciona, ele vai para mais para baixo e diminui e vai para cima. Então, a gente definiu como 20, né? Ó, 20 está legal. Se a gente quiser colocar até um pouquinho mais inclinado, 45, mas 45 é muito. 30 graus, acho que tá uma boa também. Ou 20 ou 30, acho que são os ideais. Acho que 20 continua sendo o ideal, tá? Então, agora a gente fazendo multiplicando aqui pelo offset da posição, a gente está não só rotacionando, mas mantendo como eixo o jogador. Agora o que a gente quer fazer é que aconteça isso em Y, só que em Y vai depender do movimento do mouse. Tá? Como que a gente pega o movimento do mouse?
existe, né, uma função que é chamada, é um input, né? Tudo que é entrada é input. Então, input.getAxis, um eixo. Assim como a gente tem horizontal, vertical, a gente tem o mouse X. O mouse X é quando a gente movimenta assim, ó, para direita e para esquerda no mouse. O mouse Y é para cima e para baixo. O mouse X é o que a gente quer, para direita, para esquerda e para direita. Então, mais um é quando a gente vai para a direita, menos um é quando a gente vai para a esquerda. Então, a gente vai fazer algo muito parecido quando a gente faz com rotação, com movimentação, tá? Então, vamos definir aqui em cima uma rotação em Y. Vamos colocar aqui, ó, public float hot Y. Vamos iniciar ela como zero, que a gente quer que ela não tenha nenhuma rotação inicialmente. E a gente quer que essa rotação, então a gente definiu lá em cima como zero, a gente vai alterar ela aqui embaixo. Então, vou comentar aqui só para a gente lembrar. Hot Y vai receber o que? Ela é incremental, então ela recebe o próprio valor dela, mas se for para a direita é positivo, se for para a esquerda é negativo. Então, input.getX mouse x vezes time.deltaTime. Tá? Então, só de fazer isso, a gente já vai estar já aumentando e diminuindo o valor de hot y aqui. Só que a gente vamos definir também uma velocidade. Essa velocidade vai ser a sensitividade do mouse. Mouse sensitivity. Tá? Essa variável não existe ainda, vamos criá-la aqui em cima. Public float mouse sensitivity. Vamos deixar como 40, 50. 50F. Então aqui, ó, se vai para a direita é positivo. Então, em cada vez que faz o loop aqui, ele aumenta um valor que a gente colocou aqui de sensitividade, menos um ele diminui esse hot y. Como que a gente aplica o hot y? A gente tem que aplicar na rotação, né? Então, vamos definir o hot... Bom, deixa eu apagar esse comentário. Vou definir o hot y aqui para cima, ficar organizado. Então, a gente coloca aqui, ó, distância em x do jogador. É o primeiro comando. O segundo comando é rotação em Y em torno do jogador. Tá? E a gente aplica essa rotação aqui, ó. Inicialmente a gente falou que a gente não queria nada. A gente substitui o zero por hot Y. Tá? E só isso. Então, aqui a gente está pegando o hot Y e aqui a gente está aplicando no quaterno e ele já está sendo configurado aqui embaixo. Vamos salvar, voltar aqui no nosso jogo. Vamos dar o play. Olha lá, eu movimento o mouse para a esquerda e para a direita e ele vai. Só que assim, se eu vou para frente e para trás, a posição do jogador não está alterando conforme eu me movimento. Então, se vocês olharem em cima, para frente, para a direita e para a esquerda, a câmera ela está se movimentando, né? Do jeito que a gente quer. Mas o jogador, ele continua sempre indo para frente e para trás no sentido dele mesmo. Agora, o que a gente quer fazer é que o sentido forward do jogador se altere com o sentido forward da câmera, tá legal? Então, vamos alterar agora o script do jogador. Então, vamos abrir aqui o nosso Player RB Controller. Bom, a gente vai definir aqui no script duas variáveis importantes, tá? Vou até colocar aqui, variáveis de rotação em relação à câmera. Então, vai ser public float hot speed, que é vamos deixar como 10F inicialmente, e depois a gente altera se precisar, tá? Que é vamos diminuir até, vamos deixar um pouquinho menor para a gente ver isso acontecer. 3F. Que é a velocidade com que a câmera se ajusta à posição, à rotação do jogador. E vamos definir aqui um transform, que é o transform da câmera, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, transform, câmera, transform. Por que que eu não deixei público? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o componente transform da câmera principal. A gente não precisa jogar ela pela Unity. A Unity já disponibiliza a câmera principal para a gente numa variável chamada câmera, câmera.main. Essa é a câmera principal do jogo, da cena. Então, quando a gente fala câmera.main, a gente já está pegando essa câmera.
Então, vamos colocar na variável que a gente criou, câmera transform. Vou pegar aqui no start, câmera.main.transform, tá? Então, estamos pegando o componente transform da câmera principal, disponibilizado nessa variável câmera aqui pela Unity automaticamente para a gente, e jogando na variável câmera transform. Então, vamos fazer a movimentação do jogador no Fix Update, e essa movimentação ela só vai acontecer quando a gente andar. Então, quando a gente apertar para cima ou para baixo no teclado, isso vai na variável vertical, né? Que a gente está pegando aqui no update, ó. Input é getAxis vertical. Então, a gente faz assim, ó. If vertical, ou seja, se a gente está andando no jogo, se o personagem está andando de alguma forma, né? Se a gente está pressionando a tecla para frente ou para a tecla para trás, aí sim nós vamos querer aplicar a rotação em torno do jogador. Então, na verdade, assim, se vertical não, né? Se vertical for diferente de zero. Porque quando a gente não está apertando nada, é zero. Quando a gente está apertando alguma coisa, é um ou menos um. Então, se for diferente de zero, é porque ele está andando, ou para frente ou para trás. O que a gente quer? A gente quer pegar uma nova rotação do jogador. Tá? Ele quer que ele rotacione. Rotação é quaterno. Então, vamos chamar de new rotation aqui. Vamos criar essa variável do tipo quaterno, chamada new rotation, que é a nova rotação que a gente quer. Essa rotação, na verdade, ela vai ter que ser um pouquinho diferente da forma como a gente calculou, tá? A gente quer que ela seja em relação à câmera, tá? O forward da câmera. Que a câmera está apontando para frente, a gente quer que o jogador sempre também aponte para frente. Como que a gente faz isso? A gente tem uma função aqui que a gente chama que é quaterno.from to rotation. Então ele vai aplicar, ele vai ver, dado uma rotação e uma rotação final, qual que é a rotação que a gente quer aplicar, tá? Qual que é a rotação que né, a gente quer que exista no final. Então, é de uma rotação para outra. E ele calcula o que precisa ser transformado. Então, quaterno from to rotation. Então, a mudança que a gente quer aplicar, né, de uma rotação para outra, vai ser o quê? Vai ser a rotação do jogador, transforme ponto forward do jogador em direção, né, à câmera transforme ponto forward, que é a direção da câmera, forward da câmera, tá? Vamos jogar isso numa variável, que é um quaterno também, né, porque é uma rotação, vou chamar de change rotation, que é a rotação que a gente precisa aplicar, a mudança na rotação que a gente precisa aplicar, tem change rotation. Então, from to vai dar esse número em graus que a gente quer, número em quaternions, né? Vamos pensar assim, que é a mudança de rotação que a gente quer aplicar. Então, a nova rotação que a gente declarou ali em cima vai ser o quê? Vai ser a rotação atual, que a gente pega pelo componente rigid body, que a gente declarou ali em cima no start, o RB, rb.rotation vezes change rotation. Então, quando é movimentação, a gente soma. Quando é rotação, a gente multiplica. Então, a rotação atual vezes o que a gente quer aplicar, change rotation, tá? Então, e para a gente fazer, para essa rotação ser contínua ao longo do tempo e ser feita de uma forma, vamos dizer assim, não ser muito brusca, né? A gente vai definir aqui um quaternion final rotation, uma variável chamada final rotation, rotação final. A gente vai usar uma função do quaterno que chama slurp. Esse slurp ele faz uma interpolação. O que é interpolar? É achar valores intermediários entre um valor inicial e um valor final. Então, o valor inicial é a rotação do rigid body, RB rotation. O valor final é essa new rotation que a gente quer, é o alvo que a gente quer. Só que a gente quer fazer isso de uma forma muito suave, suavizada, tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa interpolação, esses valores intermediários entre um ponto e outro final. Isso tudo dá no update, né? Então, isso acontece muito rapidamente. O que vai definir essa suavidade? Vai ser a velocidade da rotação, speed hot, que a gente declarou lá em cima, e o valor do tempo, time.delta_time, tá? E aí a gente aplica essa rotação no rigid body.
Então, rb.moveRotation é uma função que, do Rigibody para aplicar rotação, Final Rotation. Tá? Então, com isso a gente está rotacionando o jogador, pegando, né? A gente está calculando uma mudança na rotação da direção forward do jogador para a direção forward da câmera. Estamos calculando, então, qual que vai ser essa rotação nova a partir da rotação atual. Estamos interpolando para essa rotação ser suavizada usando o Slurp, a partir de uma velocidade e a partir do tempo. E aplicando usando o Move Rotation. Tá legal? Vamos ver como ficou. Vamos salvar, abrir a nossa Unity, esperar ela carregar os scripts, dar o play. Opa, tem algum errinho que está acontecendo. Speed hot não está declarado. Talvez eu tenha errado aqui o nome aqui em cima. Hot speed, na verdade. Não é speed hot, é hot speed. Então, hot speed. Aqui. E vamos voltar lá na Unity. Carregar novamente. Vamos dar o... Temos o play aqui, pessoal. Ó, movimenta para a esquerda e para a direita. Vamos para frente. Olha o que está acontecendo com o jogador. Ele tá ficando no sentido... Ficou doido, né? Tá sentindo forward da câmera. Ele tá inclinando. Pronto, bagunçou tudo. Qual que é o problema, pessoal? O forward da câmera, a gente rotacionou aqui em torno do eixo X. Então, ó, deixa eu selecionar a câmera. O forward da câmera está apontando para baixo. A gente precisa normalizar, porque a gente não quer exatamente o forward da câmera. A gente quer no sentido forward da câmera, mas no Z paralelo ao chão, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Tem uma pequena mudança aqui no script que a gente vai fazer, não é muito grande. Nossa última mudança, tá? A gente vai calcular aqui o forward alvo, que é o forward real que a gente quer, que não é bem o da câmera, né? Então, o forward é um vector tree, a gente decora aqui, vamos chamar de forward target, que é o nosso forward alvo. A gente vai usar uma função do vector tree que chama scale, tá? Esse scale, ele vai pegar um valor atual e vai jogar, vamos dizer assim, vai escalar, vai normalizar segundo um parâmetro que a gente quer, que a gente define. Então, o valor que a gente quer atual é o câmera transform ponto forward, né? Que é o forward da câmera. Só que a gente quer deixar ele paralelo ao chão, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, new vector tree. Como que é o paralelo ao chão? É 1 em x, 0 em y, 1 em z. A gente quer deixar ele rente ali ao chão, nesse plano do x e z. E vamos normalizar isso aqui. Vamos chamar normalized, porque a gente quer que ele tenha uma magnitude de 1. Tá? Então vamos normalizar. Então o que a gente está fazendo aqui? Pegando o forward da câmera, porque depende da rotação em x, escalando ele, né? A gente está deixando ele, paralelizando ele no eixo x e z, e depois normalizando, deixando como magnitude 1. Então a gente vai colocar isso no lugar do câmera forward aqui. A gente vai colocar o nosso target, forward target. Tá? E aí ele vai ficar, a mudança de rotação vai ser em direção ao forward da câmera, porém paralelo ao eixo X e Z. Vamos voltar aqui agora, dar um play. Tem algum errinho. Vector, aqui ó, vector 3, né? Voltou aqui, 3. Bem, acho que agora vai dar certo. Vou dar o play aqui. Opa, apertei 2 vezes. Muito bem, pessoal. Vou virar. Enquanto eu não apertar para frente e para trás, ele não ajusta. Agora eu apertar para frente. Aí ele ajustou. Vou virar um pouquinho, vou apertar para trás, ele ajustou. Então pronto, a gente conseguiu fazer a nossa movimentação em terceira pessoa, que se movimenta também em direção ao mouse, a dimensão forward da câmera, a câmera se movimentando conforme a gente movimenta o mouse. Tá legal? Era isso que a gente tinha nesse vídeo, apresentar para vocês principalmente os conceitos de rotação de câmera, controle de câmera,
quaterno, Euler, front rotation, dessas funções que a gente usa quando a gente quer rotacionar alguma coisa no 3D, tá bom? Valeu, pessoal!